Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Aqui toda segunda e quarta às 6 da tarde tem vídeo novo, falando de RPG, falando de quadrinhos e sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver apresentando aqui. Se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, dá uma conferida aí no canal, dá uma vasculhada, assiste alguns outros vídeos e se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhuma das resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai seguir aqui na nossa exploração do Caronte, a Crônica dos Penitentes. Quem está ligado aqui no canal sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre o Caronte, né, abordando diversos aspectos do jogo e tal, comentando quase que a capítulo, né, às vezes até mais de um vídeo por capítulo. E se por acaso você perdeu algum desses vídeos ou quiser refrescar a memória, eu vou deixar o card aqui da nossa playlist específica do Caronte, beleza? Mas se você está ligado no movimento, está em dia aí com os vídeos, hoje a gente vai começar o capítulo 6, que é Rituais e Feitiços, tá? É um capítulo bem curtinho, mas ainda assim tem bastante coisa legal para a gente comentar. Começando pela abertura do capítulo, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, os capítulos geralmente começam com uma história, né? Uma cena, uma prosa e tal, relacionado com o assunto que vai ser tratado no capítulo. Mas esse aqui, ele me chamou a atenção porque ele é como se fosse uma revisão, um outro olhar sobre uma história infantil bastante conhecida, que é o João e Maria, ou no original, né, o Hans e Gretel. Então, aqui eu não vou dar nenhum spoiler, né, depois vocês podem conferir lá e tal, mas eu achei uma mudança de perspectiva, um outro olhar sobre a história que foi bem interessante, bem legal. Mas enfim, vamos entrar no assunto mesmo do capítulo, que são os rituais. Os rituais dos ceifeiros, dos penitentes. Primeiro, os rituais, eles são aquilo mesmo que a gente tem, aquela ideia pré-concebida que a gente tem, né? Como é que eu vou dizer? Uma preparação, uma série de passos ali que o ceifeiro tem que fazer, né? Com objetos, com palavras, com alguma coisa assim, para obter um efeito mais na frente lá. Então eles são muito ligados com religião, com algum tipo de culto, com até necromancia, ou seja, naquela parte ritualística mesmo da coisa, de procedimento, né, de palavra, o que tenho que dizer, qual o símbolo que eu tenho que colocar, esse tipo de coisa. Então, rituais é isso mesmo, é aquela coisa bem ritualística, né, com perdão da redundância aqui, né, com vários procedimentos, com vários passos que o ceifeiro vai ter que atravessar, que desempenhar, para chegar naquele resultado. Esses rituais eles podem ser feitos individualmente pelo ceifeiro ou em grupo também. Aqui o livro vai dar alguns exemplos, então a gente vai ter essa divisão. Outra coisa que é interessante é que assim, eles dividem os rituais em rituais cerimoniais, que são aqueles que vão envolver toda uma preparação de local, materiais para usar, etc. e tal, que geralmente são mais longos, né? E por isso são pouco práticos e não tem nenhum efeito de combate, assim, né? Não tem como você usar. É mais um lance ou de uma estratégia, uma preparação para algo futuro, ou algum outro tipo de resultado, né? A proteção de algum local, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ter os rituais que eles chamam de psíquicos, que vão ocasionar uma interferência mais direta, assim. Geralmente envolvendo também efeitos naturais ou alguma coisa nesse sentido. O que é importante da gente gravar aqui de início é que os rituais eles vão servir para afetar a trama, né? Já falei da trama aqui em vários outros vídeos, é como se fosse o tecido que compõe toda a nossa realidade. Tudo que é vivo, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, tudo está ligado nessa trama. Então, se eu promovo alterações nela, eu consigo os efeitos mágicos, né? Os efeitos dos rituais. Uma outra vantagem que é muito, muito importante em relação aos rituais é que eles não exigem o gasto de moeda de Caronte. Ou seja, a gente sabe, a gente já conversou também aqui em outros vídeos, com o quão importantes são essas moedas, os óbulos de Caronte, para os ceifeiros.
eles têm diversos usos, né, e eles são extremamente valiosos por uma série de motivos que eu não vou falar de novo aqui para não ficar repetindo coisas que eu já falei em vídeos anteriores. Mas o simples fato de você ter a possibilidade de conseguir alguns efeitos sem ter que gastar essas moedas já é um grande plus, né? Já é uma grande coisa para os ceifeiros. Então, vamos lá. Além do que eu já falei, é importante a gente colocar aqui também que a magia dos ceifeiros, esses rituais, são diferentes das magias dos necromantes, das bruxas, é uma pegada completamente diferente. Os ceifeiros, por já estarem num pós-vida, né, presos ali entre o mundo dos vivos e dos mortos, eles não têm a mesma capacidade de afetar a trama que os bruxos, que as bruxas, que os necromantes têm. Então, por isso eles precisam conseguir esses efeitos através dos rituais ou dos poderes que precisam do gasto de moeda, né? Ou de outra forma, eles não conseguem afetar a trama pela própria condição de ceifeiros, tá? Que mais? Que tem de interessante? Sim, uma coisa que é legal o livro, ele vai dar aqui alguns exemplos, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas ele abre a possibilidade de você, jogador, criar novos rituais. Você precisa ter uma habilidade específica chamada ritual, né? E aí o livro vai explicar aqui uma mecânicazinha. Você, de acordo com a concordância do seu narrador, do seu mestre e tal, pode criar rituais novos, desde que você tenha essa habilidade. Então vamos lá, seguindo aqui. Depois dessa introdução básica assim, sobre o que são os rituais e mais ou menos como é que funcionam, o livro vai trazer aqui pra gente uma série de conceitos, né? De itens e uma pequena explicação sobre cada um deles e como é que eles se encaixam nos rituais, tá? Então a gente vai ter aqui, e aqui são explicações bem genéricas mesmo, tá? A gente vai ter aqui o círculo, né? A palavra, as mãos. Então como é que isso influencia num ritual? Ou até te dá algumas sugestões de como usar isso, né? Taças, cálices, né? Lanterna, um candeeiro, esse tipo de coisa. O cetro, o cajado, chaves, velas, o sal. Então, assim, ele vai colocar aqui cada um desses itens e vai ter um texto explicativo abordando qual é a simbologia de cada um desses objetos em rituais. Rituais genericamente falando, tá? Então, isso aí já vai te dando uma base para você criar particularmente como é que o seu ceifeiro performa os rituais dele, né? Realiza os rituais dele. O que é importante para ele? O que se encaixa, né, na sua visão do ceifeiro, no que se encaixa nos rituais que ele vai praticar? Qual é o rito que ele vai seguir? Qual é o procedimento que ele vai adotar? Ele está ligado a alguma cultura específica? Ele usa algum tipo de religião como base para os rituais dele? Então eu entendi dessa forma, né? Essa explicação aqui sobre esses objetos e a simbologia deles vai te ajudar nesse sentido aí, para você já ir abrindo a sua mente e imaginando como o seu ceifeiro vai praticar os rituais. E pode te ajudar também no que eu acabei de falar, na criação de novos rituais, né? Às vezes você lê alguma coisa ali que já te dá uma ideia, mas isso aqui ficaria legal se eu usasse de tal forma num ritual que desse um resultado X, entendeu? Então, acho bacana essas explicações iniciais nesse sentido. Depois, ele vai falar aqui, bom, eu até me adiantei, né? Agora que ele vai falar um pouquinho sobre a criação dos rituais, né? Aqui vai ter explicando mais ou menos como é que funciona em termos de mecânica, o que você precisa, né, para criar um ritual novo. E aí ele vai partir para tipos de rituais, né? Vai te dar alguns exemplos de tipos de rituais. Então aqui vamos dar só uma passadinha básica aqui. Ele vai ter rituais de efeito, né, que seriam rituais que vão replicar efeitos do mundo natural, né, luz do sol, vento, água, esse tipo de coisa. Vamos ter aqui rituais de proteção, né, de local ou de um objeto. E rituais curativos, para o ceifeiro curar o próprio corpo e às vezes o corpo de um mortal também, ou de algum aliado, alguma coisa assim. Vamos ter rituais ofensivos, que, como o próprio nome já diz, né, causar algum tipo de dano com o inimigo. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho, tá? Estamos aqui nos tipos de rituais. E vai ter também os rituais de introspecção.
Esse eu vou fazer um parênteses, porque o nome ele já não entrega muita coisa, mas vamos lá. Os rituais de introspecção permitem que o ceifeiro compreenda a trama e os eventos que giram ao redor dela. Ou seja, ele pode realizar estudos de adivinhações e previsões sobre eventos que vão se desenrolar na trama em momentos próximos. Então, é quase como se fosse um tipo de adivinhação. Mas ela funciona, pelo que eu entendi aqui, tipo num futuro próximo ou quase que imediato. Não é para você saber o que vai acontecer daqui a 2 anos, ou enfim. E por fim, a gente vai ter os rituais de preparação, que vão ser voltados para a purificação e o despertar de propriedades mágicas em objetos ou locais. Beleza? E aqui o capítulo vai seguir, olha, com vários exemplos aqui de rituais. Deixa eu tentar aproximar aqui, olha. Vários exemplos de rituais, que aí ele vai esmiuçar direitinho que tipo de ritual é, quais são os componentes que você precisa para realizar aquilo ali, qual é a duração e qual é o efeito, né? Aqui eu vou só mostrar aqui rapidinho, não vou me deter muito em cada um deles, mas eu vou destacar um aqui, que é o enlace dos penitentes, que na verdade ele vai ser quase como se fosse um ritual de criação de vínculo entre vários ceifeiros. A gente falou um pouquinho disso, né, salvo engano, no capítulo de Sete Além, no vídeo que a gente falou de Sete Além. Geralmente esse ritual ele é feito às margens do rio Estige, né? E aí os ceifeiros eles criam um vínculo entre eles enquanto grupo. Não quer dizer que eles se tornem automaticamente amigos ou que eles passem a gostar, idolatrar ou amar uns aos outros. Não é isso. É mais como se fosse uma medida até de proteção para eles. Quando eles fazem esse vínculo, todo mundo que participou vai lembrar ou vai compreender a vida dos outros participantes. Ou seja, se algum deles morrer novamente, a gente também já falou disso em vídeos anteriores, é mais fácil para os que sobraram trazerem esse ceifeiro morto das águas do Estige e impedir que ele seja esquecido. Então o objetivo principal desse enlace dos penitentes é justamente isso, é como se fosse uma salvaguarda para o ceifeiro, né? E assim como esse, tem diversos outros tipos de rituais aqui, né? E assim, uma coisa que eu acho interessante também da gente comentar, e eu acho que aqui é o momento ideal, é que se você for na página, no site da Macaco do Mal Hobbies, que é a editora que publica aqui o Caronte, você vai encontrar lá, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, um fanzine que a editora disponibiliza de forma gratuita, tá? Para quem quiser ir lá e baixar, que chama Barca de Caronte. Ele é, salvo engano, ele é bimestral, já tem, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 5 edições disponíveis. E por que eu estou falando isso agora? Porque nesse fanzine, nessa Barca do Caronte, vão ter diversos outros exemplos de rituais. O Barca de Caronte é como se fosse um material de apoio para o jogo. É como se fosse, não, é um material de apoio para o jogo. Então você vai ter lá a cada edição novos rituais, sementes de aventura, poderes novos, enfim, material criado, às vezes até por fãs, né? Então se alguém se interessar é só entrar em contato lá que toda ajuda é bem-vinda. Mas está aí um suporte para quem curte o Caronte, para quem está descobrindo o jogo e quem quiser participar também. Acredito que não exista problemas, é só ter a disposição e a vontade de contribuir com esse universo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like ou o seu dislike. Lembrando que o espaço dos comentários está aí para críticas, sugestões, lamentações, etc e tal, para a gente ir construindo o canal juntos aqui, beleza? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima resenha.